O segundo contrato de derivativo que nós vamos examinar é o chamado contrato de futuros, ou futures, que tem em relação ao contrato a termo ou a prazo a diferença de que a liquidação dele não se restringe à data de vencimento combinado. Então, os acertos financeiros não precisam de esperar vencimento de todo o prazo, a passagem de todo o tempo do acordo feito. As liquidações em dinheiro podem se dar todo dia, desde a data do negócio feito até a data do vencimento acertado. Outra das diferenças é de que ele permite que o operador, o agente, opere valores superiores àquele que de fato ele tinha em disponibilidade na data em que ele está fazendo a negociação. Isso significa que ele opera valores maiores do que o que de fato ele deveria possuir, ou seja, ele opera alavancado, ele trabalha com endividamento. Por quê? Porque ele vai ter que, na hora que está fechando o contrato, que é sempre um contrato padronizado, que ele tem que fechar em bolsa de valores, e que ele não conhece quem é que está do outro lado lá da operação que ele está efetuando, se ele está vendendo, ele não sabe quem está comprando do lado de lá, porque ele está vendendo contratos padronizados como se fossem commodities, ele então tem que deixar reservada na bolsa o que é chamado de uma margem de garantia, que é um pequeno percentual que ele paga em relação ao valor total que ele está efetivamente negociando. Por quê? Porque a cada dia, dependendo de variações do preço para mais ou para menos, aquela conta que ele criou na bolsa vai ser debitada se ele estiver perdendo ou creditada se ele estiver ganhando, e ele então, se perder, ele tem que fazer o complemento do ajuste de margem a cada dia. Se em algum momento essa perda for tão significativa que ele não tenha recursos necessários e suficientes para fazer o ajuste de margem necessário, que é sempre um ajuste diário, ele então pode liquidar as posições e sair do mercado. A principal circunstância para esse tipo de negociação é que as pessoas não querem necessariamente o bem que está sendo objeto da negociação, elas não se interessam em comprar nem seja café, nem ouro ou boi gordo, ela não quer vender porque ela não tem necessariamente esse produto, eles estão apostando, fazendo apostas, na variação do preço desses ativos subjacentes. Então, o contrato de futuros, ele pode ser exemplificado da seguinte maneira. Vamos imaginar que no dia de hoje, que nós estamos falando, em maio, a gente saiba que um exportador, um frigorífico, vai ter que comprar uma determinada quantidade de reses para abatê-las e poder efetuar uma entrega de carne a um cliente do exterior com quem ele já assumiu o compromisso e até já recebeu alguma parcela antecipada de sinal. Então ele já fechou a venda da carne, ele agora precisa se assegurar que vai ter o gado para poder fazer o abate e entregar a mercadoria. Só que ele teme que o preço possa variar e ele ficar sem condições de comprar aquele gado de maneira a poder ter um custo que lhe renda algum ganho. Então, ele hoje verifica que o preço do gado da arroba para a data de 29 de novembro, quando ele precisa de ter essa mercadoria em mãos, é de R$ 55 ou unidades monetárias. Então, hoje ele vê que a cotação da arroba para a data de 27 de novembro é de R$ 55. O mercado espera
que no dia 29 de novembro a arroba de boi esteja valendo R$ 55. Esse não é necessariamente o preço hoje, é o preço futuro do boi em pé ou do boi gordo. Então ele resolve efetuar a compra de 200 contratos, sabendo que, como é padrão, cada contrato ele está comprando em média 330 arrobas. Então ele vai comprar 200 contratos, cada contrato a 330 arrobas, cada uma a R$ 55, que é o preço da arroba, dentro do prazo acertado lá para 29 de novembro. O valor que ele está, então, negociando, 200 vezes 55 vezes 330 arrobas, faz com que a operação total corresponda a uma quantia de 3.630.000. Ele vai pagar disso, por hipótese, uma margem 3, 4, 5%, que é aquela padrão lá que corresponde ao que a Bolsa lhe informar. Pois bem, chega o dia 29 de novembro. O que acontece? No dia 29 de novembro, a cotação da arroba no mercado à vista está em 67, aliás, em 57. Isso significa o quê? Ele fez um contrato comprando a 55 a arroba e agora o preço da arroba está em 57. Ele teve, portanto, um ganho de 2 unidades monetárias, a diferença entre 57 e 55, por arroba. Ele, então, vai fazer o quê? Ele vai ser creditado de R$ 2 ou 2 unidades monetárias pelas 330 arrobas que ele está comprando pelos 200 contratos. O que aconteceu com ele? Ele pagou 55, vendeu por 57 e embolsou 2 que a Bolsa o creditou. Isto, valores por arroba. Mas o preço que ele pagou foi 55, como estava fechado. Se por acaso, na data de 29 de novembro, a cotação fosse de 54, ele teria que pagar e teria, portanto, uma perda. Quanto ele teria que pagar? Os 55 que ele já fechou. Mas, na verdade, a cotação é só de 54. Mas ele paga 54 pela arroba, paga 1 pela perda que ele teve junto à Bolsa. Então ele, no fundo, acabou pagando 54 mais 1, 54 para comprar o boi que ele precisa, para fazer a operação de exportação. E 1 que ele tem que pagar a Bolsa. Ele acabou fechando pelos 55. Se o preço era aquele mesmo de 55, se as previsões acertaram, ele não tem nenhum ganho, nenhuma perda, e ele fica no 0 a 0. Ele pode pegar o dinheiro equivalente a 55 arrobas e sair para o mercado para gastar na compra do valor da carne os 3.630.000. Um terceiro tipo de operação que ele pode fazer, também de derivativo, é a chamada compra de contratos de opção. Contratos de opção, o que são? Um titular compra um direito de comprar ou vender algum bem. Esse que compra o direito tem o nome de titular. O titular compra o direito de comprar ou vender um dado bem. Quem está vendendo esse direito é chamado de lançador. O lançador vende o direito, vende a opção que está sendo comprada pela outra contraparte, pelo titular. Então, qual é o papel do titular? Ele compra o direito de comprar ou de vender,
mas não precisa de exercer esse direito. Ele pode desistir do negócio. Independente de exercer ou não o direito que ele adquiriu como titular, ele, para isso, paga um prêmio, uma taxa, uma espécie de seguro para o lançador. Se ele desistir do negócio, desistir de exercer a opção dele, o direito dele, ele perde o valor do prêmio, tão somente. Se ele exercer, achar por bem exercer o valor, então ele tem um ganho que vai ter que ser descontado esse prêmio. Então vamos lá. Um exemplo ajuda melhor a esclarecer. Vamos supor que aquele cafeicultor conhecido nosso, ele espera em 60 dias colher 1.000 sacas de café e ele, então, com medo de oscilação do preço, compra a opção de vender café. Ele vai colher café para vender. Então ele está comprando hoje a opção de vender café dentro de 60 dias. Ele está comprando essa opção por um preço combinado, que é chamado de preço de exercício, de 140 a saca. Para isso, comprar o direito de compra, ele vai, aliás, comprar o direito de venda, no caso dele, ele vai ter que pagar um prêmio de 5 por saca. Então, ele acerta um preço de exercício de 140 e ele vai pagar R$ 5,00 por saca a título de prêmio. Como são 1.000 sacas, o custo dele, o prêmio dele, que ele está pagando, é de R$ 5.000, ou de 5.000 unidades monetárias. Passa o prazo de 60 dias combinado. Na data do vencimento, o que a gente verifica? O preço da saca é de R$ 135. Como o preço da saca é de R$ 135 e ele se comprou o direito de vender a 140, que é maior do que 135, ele exerce o direito, ele vende. O lançador é obrigado a comprar aquela sacas de café, porque a sua obrigação é simplesmente a de atender ao exercício do titular. Então, se o preço da saca no mercado à vista, passados os 60 dias, for abaixo dos 140, entre vender no mercado à vista por um preço ou vender pelo 140, que eu tenho o direito, o cafeicultor exerce o seu direito, vende pelo 140. Mas, se por acaso, no dia do vencimento daquela opção, o preço da saca estiver em 160, o que ele vai fazer? Entre ganhar 160 vendendo no mercado meu café, ou exercer a opção que eu tenho de vender a 140, eu vou preferir vender mais caro a 160 no mercado. Então ele abre mão, ele desiste do direito de venda que ele comprou. Ele então não exerce a opção, ele desiste do direito. A compra e venda de opções é um direito de comprar ou vender um bem em uma data futura a um preço combinado, mas é o direito, não é o dever de fazer aquela operação. Ele então pode, se o valor da mercadoria estiver abaixo, exercer o direito de venda que ele tem, pelo preço mais elevado. Se o valor da mercadoria no mercado estiver mais alto, ele desiste da opção, perde os 5.000 que ele já pagou, mas vende no mercado por um preço mais elevado.
rapidamente fazendo a conta, se ele vender, se o preço da mercadoria tivesse em 135 a saca, ele teria vendido a 140, 140 menos 135, ele teria um ganho de 5 mil que cobriu o valor do seguro que ele fez. Se ele vendeu por 160, ele teve um ganho de 20 por saca, 20 mil, mas descontado os 5 mil do prêmio de seguro que ele pagou, ele teve um ganho líquido ainda de 15 mil a saca.